Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai investigar os fundamentos de uma tecnologia de rede de data center que, olha, gera bastante discussão. O Cisco ACI. Temos aqui uns materiais bem interessantes que detalham os conceitos essenciais para quem está começando a interagir com a ACI, né? Frequentemente, a conversa sobre a CI já pula direto para a configuração. Vamos criar IPDs, contratos, tenants. Exato. Mas, assim, o que realmente sustenta isso tudo? O que opera ali nos bastidores para permitir que o ACI funcione como um sistema único, o tal do Fabric? Parece que tem uma base tecnológica essencial que muitas vezes não recebe a devida atenção. Primeiro, tenant, ou IPD na interface gráfica, tem toda uma infraestrutura complexa, sabe? De protocolos e conceitos operando por baixo. E compreender essa base não é só, digamos, um exercício acadêmico. É o que realmente permite destravar o potencial do ACI, em termos de automação, escalabilidade e, claro, resolução de problemas. Se a gente não entende os alicerces, a construção, ela fica meio instável, né? O ACI trata a rede de switches, leaf e spine como um sistema único, mas essa abstração toda depende desses componentes fundamentais. Que a gente quer chegar. Nossa missão hoje é mergulhar nesses 5 protocolos e conceitos que formam a verdadeira espinha dorsal do ACI. São eles VXLAN, ISS, BGP, VRF e VPC. Vamos explorar não apenas o que eles são, mas principalmente por que dominar eles transforma a maneira como se projeta, opera e olha, principalmente, como se diagnostica problemas na ACI, indo muito além da configuração superficial. Então vamos começar a desvendar essa tecnologia. Começando pelo VXLAN, ou Virtual Extensible LAN. A gente sabe que ele lida com encapsulamento, né? Mas por que ele é tão central para a arquitetura ACI? O que ele realmente resolve que, as VLANs tradicionais não conseguiram? Olha, o VXLAN ele é crucial, porque ele é o mecanismo que efetivamente cria a rede virtual, o que a gente chama de overlay, sobre a infraestrutura física, o underlay. Pensa nele como um sistema de túneis, tá? Ele pega o tráfego Ethernet tradicional, de camada 2, que normalmente ficaria confinado numa VLAN, né? E ele encapsula isso dentro de pacotes IP-UDP, ou seja, camada 3. Entendi. Esse pacote envelopado, digamos assim, ele pode então viajar através da rede física subjacente, que no ACI é totalmente baseada em roteamento IP. Entendi. A ideia do túnel sobre IP faz sentido. Mas quais são os pontos específicos no ACI que implementam isso e qual a vantagem prática dessa abordagem num data center moderno, assim, no dia a dia? Boa pergunta. No ACI, os pontos de entrada e saída desses túneis VXLAN são chamados VTEPs, VXLAN Tunnel Endpoints. E esses VTEPs são, na prática, os endereços IP de loopback dos switches leaf. Cada leaf atua como um VTEP. Cada leaf é um VTTEP, ok. Isso. E o identificador que diferencia os vários segmentos de rede dentro desses túneis é o VNID, o VXLAN Network Identifier. O ACI usa o VND para mapear internamente os bridge domains que definem o domínio de broadcast, né? E os EPGs, os Endpoint Groups, que definem as políticas de segurança. Certo. Agora, a grande vantagem aqui é a escalabilidade. As VLANs tradicionais, elas têm aquele limite teórico de 4.096 IDs, né? Sim, 4.094 na prática. Exato. O que é insuficiente para a segmentação granular que a gente precisa hoje em ambientes de nuvem, em ambientes multitenant. Já o VND, ele usa um campo de 24 bits. Isso permite mais de 16 milhões de segmentos lógicos. Uau, 16 milhões? Isso resolve de cara uma limitação fundamental das redes legadas em data centers de grande escala. Ok, 16 milhões de segmentos.
Isso realmente abre portas para uma microsegmentação muito mais fina, né? Imagino. Então tá, o VXLAN cria esses túneis virtuais. Mas para que um leaf possa mandar um pacote VXLAN para outro leaf, eles precisam saber como se alcançar através da rede física, certo? Como essa conectividade física, o tal do underlay, é estabelecida no ACI? Correto. A existência dos túneis VXLAN depende totalmente de uma rede IP funcional por baixo deles. E é aí que entra o ISS, o Intermediate System to Intermediate System. Embora, assim, quem venha do mundo Cisco talvez esteja mais familiarizado com o SPF ou talvez EIGRP para roteamento interno. Sim, são mais comuns fora do ACI. Pois é. O ACI padronizou o uso do ISS para operar exclusivamente dentro do Fabric, só entre os switches Leaf e Spine. Interessante essa escolha. Por que ISS e não OSPF, por exemplo? Tem alguma característica específica dele que o torna mais adequado para o ACI? E como ele funciona nesse contexto? Olha, ambos, né, ISS e USPF, são protocolos link state, o que significa que eles constroem uma visão completa da topologia da rede. O ISS, no entanto, ele foi historicamente considerado um pouco mais extensível, talvez mais adequado para transportar informações além do simples IPv4. Embora o SPF v3 também faça isso hoje. Entendi. Mas no contexto do ACI, ele opera de forma bastante otimizada e, digamos, silenciosa. A principal função dele é permitir que todos os switches Leaf e Spine se descubram, formem adjacências e, o que é crucial, troquem informações de roteamento sobre como alcançar os endereços IP dos VTAPs, aqueles loopbacks dos Leafs que eu mencionei antes. Certo, para saber para onde mandar o túnel VXLAN. Exatamente, o ISS constrói e mantém ativamente a tabela de roteamento do underlay. Ele é a base. Então, mesmo que um administrador ACI não fique ali configurando o ISS diretamente no dia a dia para, sei lá, para criar políticas ou conectar aplicações, ele é a fundação invisível. Mas é indispensável. Sem o underlay funcional estável construído pelo ISS, os VTAPs simplesmente não conseguem se comunicar. E aí? E aí os túneis VXLAN não podem ser estabelecidos e, consequentemente, nenhum tráfego de dados entre endpoints que estão em leafs diferentes vai poder fluir. Simples assim. Qualquer problema no ISS, tipo uma adjacência que não sobe, uma rota que some, impacta diretamente todo o tráfego do overlay. Nossa. É uma das primeiras coisas a se verificar quando tem algum problema de conectividade geral no Fabric, sabe? Problemas de MTU desalinhados entre underlay e overlay, por exemplo. Isso também pode causar falhas que parecem misteriosas se você não entende essa dependência. Entendido. Realmente, a base de tudo. ISS, para fundação física, VXLAN para o transporte virtual sobre essa fundação. Agora, chegamos ao BGP, Border Gateway Protocol. E a extensão dele, o MPBGP, Multiprotocol BGP. Esse protocolo é um gigante no mundo da internet, né? Como o ACI utiliza ele, parece que ele tem mais de um papel aqui. Sim, o BGP no ACI tem uma dualidade interessante. Ele desempenha dois papéis críticos e bem distintos. O primeiro papel é o mais tradicional, o mais conhecido. Conectar o Fabric ACI com o mundo exterior. Ah, o L3 Out? Isso. Essa conexão é chamada de Tele3 Out, Layer 3 Outside no ACI, para trocar rotas com redes externas, seja a rede corporativa, a internet ou até outro data center. O BGP é o protocolo preferencial. Embora valha dizer outros como o SPF e EGRP também sejam suportados para L3 Out. Ok. Mas o BGP é o mais comum. Ele permite que os servidores e aplicações dentro do ACI alcancem serviços externos e que usuários externos alcancem serviços dentro do ACI, o básico da conectividade externa. Certo, essa parte de conectividade externa com o BGP é familiar para muita gente que trabalha com rede. Mas e o segundo papel? Você mencionou que é mais interno e crucial para o overlay. Como funciona isso? Usar BGP dentro do data center parece, sei lá, contraintuitivo à primeira vista. Parece mesmo, mas é aqui que entra a inteligência do design do ACI. Ele utiliza o MPBGP, especificamente com a Address Family EVPN, Ethernet VPN, como protocolo de controle do overlay VXLN.
Protocolo de controle do overlay. Exato. Vamos conectar os pontos. ISS constrói o underlay. Como chegar aos VTEPs? VXLAN encapsula os dados. É o data plane do overlay. Mas a pergunta é: como um leaf sabe para qual VTEP destino ele deve encapsular um pacote que vai para um endpoint específico, um MAC ou um IP? Boa pergunta. É o EMP-DGP EVPN que distribui essa informação. Ele funciona como um serviço de mapeamento distribuído dentro do Fabric. Quando um servidor, um endpoint, se conecta a um leaf, o leaf aprende o MAC e o IP dele e anuncia essa informação, esse mapeamento MAC e IP, para o VTEP local, para os outros leafs. Esse anúncio é feito através do EMP-BGP EVPN, geralmente via os switches spine, que atuam como BGP Route Reflectors para essa função. Então, o BGP EVPN não está anunciando só redes IP como no BGP tradicional da internet. Ele está anunciando o mapeamento específico de qual endpoint está conectado a qual leaf. Isso é poderoso. E imagino que isso elimina a necessidade daquele flood and learn tradicional de switches camada 2, certo? Exatamente. Essa é uma das grandes vantagens. Ao usar BGP EVPN para distribuir informações de alcance de endpoints, o ACI evita aquela inundação de tráfego desconhecido, o Unknown Unicast Flooding, e também o ARP Flooding excessivo, que são problemas bem comuns em redes L2 tradicionais de grande escala, né? Com certeza. Ele transforma o aprendizado de MAC e IP num processo baseado em protocolo de controle, muito mais eficiente, muito mais escalável. Aquela mágica da mobilidade de VMs ou containers no ACI, sabe? Onde um endpoint pode se mover de um leaf para outro e a rede se adapta super rápido. Sim, isso depende diretamente dessa distribuição de informações via MPBGP e VPN. Isso realmente muda a perspectiva. Usar a escalabilidade do BGP para resolver problemas internos do data center. Faz muito sentido agora. Seguindo para o nosso próximo pilar. VRF, Virtual Routing and Forwarding. É um conceito bem estabelecido para segmentação de redes, né? Como a ACI implementa e talvez expande essa ideia? O VRF é a tecnologia fundamental que permite ao ACI entregar uma das suas promessas centrais, a multi-tenancy, ou multilocação segura. A capacidade de ter múltiplos clientes ou departamentos ou ambientes diferentes como produção, desenvolvimento, testes, compartilhando a mesmíssima infraestrutura física. Mas operando isolados. Exatamente, operando em domínios de roteamento e endereçamento IP completamente isolados uns dos outros. O ACI usa uma terminologia própria, claro, mas o conceito técnico por baixo é o VRF. O objeto de mais alto nível para isolamento é o tenant. Isso. Você pode pensar num tenant como um grande container de políticas e isolamento. E dentro de cada tenant você cria o que o ACI chama de context, ou, mais formalmente, private network. Context ou private network. Certo. Cada um desses contexts é, na prática, uma instância de VRF. Por exemplo, um tenant financeiro pode ter um context VRF para aplicações produção e outro context VRF para aplicações homologação. Eles vão ter tabelas de roteamento IP totalmente separadas e, por padrão, não podem se comunicar de jeito nenhum. Isolamento total por padrão. Total. A comunicação entre VRFs ou entre contexts na ACI requer uma política explícita, que é definida através dos contratos. Isso garante isolamento por padrão, que é um princípio de segurança muito importante. Então, o tenant é o container principal de segurança e política, e dentro dele cada context, ou private network, é efetivamente uma instância VRF que garante o isolamento de camada 3. Isso permite uma organização bem granular da segmentação. Ótimo! E, finalmente, nosso último conceito, VPC, Virtual Port Channel. Muitos que usam switches Cisco Nexus já devem estar bem familiarizados com o VPC para redundância, né? Como ele se aplica no mundo ACI, que já tem sua própria forma de redundância com Fabric? É uma pergunta pertinente, sim. Porque o Fabric ACI, com seus múltiplos spines e a capacidade dos leafs de encaminhar tráfego entre si, já oferece uma redundância inerente, né? Sim. No entanto, o VPC no ACI, que às vezes é chamado de Fabric VPC, ele tem um propósito bem específico: conectar dispositivos externos ao Fabric.
Dispositivos que precisam de redundância de link de camada 2 tradicional, aquela baseada em agregação de links como LACP. Ah, entendi. Mas que precisam estar conectados a 2 switches Leaf diferentes para ter alta disponibilidade. E que tipo de dispositivos seriam esses? Por que eles não se conectariam simplesmente a um único Leaf ou talvez usassem roteamento para redundância? Pensa, por exemplo, em servidores bare metal rodando aplicações legadas. Eles podem precisar de um bond ou teaming LACP ativo-ativo, ou firewalls físicos, em modo transparente ou roteado, que precisam se conectar redundantemente. Balanceadores de carga também, ou até mesmo arrays de armazenamento que usam NIC teaming. Equipamentos que não falam ACI nativamente, talvez? Exato. Esses dispositivos podem não entender ACI ou podem ter requisitos muito específicos de conexão L2 redundante. O VPC permite que um par de switches Leaf BOACI se apresente a esse dispositivo externo como se fossem um único switch lógico, pelo menos para fins de port channel. O dispositivo externo forma um único lag, um port channel, mas com links físicos indo para 2 Leafs diferentes. Entendi. Então o VPC no ACI é essencialmente uma ponte para integrar equipamentos que dependem dessa topologia L2 clássica de alta disponibilidade, garantindo que a falha de um único Leaf não derrube a conexão desses sistemas críticos? Perfeitamente colocado. Ele permite que esses dispositivos se beneficiem da resiliência do Fabric ACI, mesmo que eles próprios não participem dos protocolos internos do Fabric, como ISS ou BGP EVPN. Ele garante conectividade ativo-ativo e evita que um Leaf se torne um ponto único de falha para esses equipamentos externos essenciais. É um mecanismo de integração vital em muitos ambientes reais, com certeza. Perfeito, cobrimos os 5, então. Recapitulando rapidinho, temos o ISS estabelecendo a fundação IP, o underlay garantindo que os Leafs se alcancem, o VXLAN criando os túneis virtuais, o overlay, para transportar o tráfego sobre essa fundação, com aquela escalabilidade massiva via VNIDs. Certo. O MPBGP EVPN atuando como o sistema nervoso central, distribuindo inteligentemente o mapeamento de onde cada endpoint está localizado dentro desses túneis. O controle do overlay. Isso. Os VRFs implementados como contexts dentro de tenants, fornecendo a segmentação lógica, robusta e o isolamento necessário. Multi-tenancy. E o VPC oferecendo a integração resiliente para dispositivos que precisam de redundância L2 clássica. Ufa! Olhando para esse quadro completo, qual seria a principal mensagem para quem está gerenciando ou aprendendo ACI? Olha, a mensagem-chave para mim é que a proficiência em ACI vai muito além de saber clicar lá na APIC, na interface de gerenciamento. Entender como essas 5 tecnologias interagem, como uma falha no ISS pode impedir o BGP EVPN de distribuir rotas, como um problema de encapsulamento VXLAN pode se manifestar, ou como a configuração de VRF impacta o alcance entre EPGs. Entender a relação entre eles. Exato. É isso que realmente capacita alguém a projetar soluções robustas, a otimizar o desempenho e, crucialmente, a diagnosticar problemas complexos de forma eficaz. Porque quando algo falha no ACI, a causa pode estar no underlay, pode estar no overlay, no control plane, na política de segmentação ou na integração externa. Em qualquer camada. Qualquer camada. Sem essa compreensão fundamental, o troubleshooting vira um exercício de tentativa e erro muito frustrante. Dominar esses pilares é o caminho para se tornar verdadeiramente eficiente com a ACI. Faz total sentido. A capacidade de correlacionar os sintomas com essas camadas subjacentes é onde a expertise realmente mora, né? E isso nos deixa com uma questão interessante para refletir. Dada essa dança intrincada entre o underlay físico com ISIS e as múltiplas camadas do overlay lógico, VRFS, BGP-EPN, VXLAN, qual seria o aspecto mais desafiador ao tentar diagnosticar um problema de conectividade que é intermitente ou talvez um problema de performance degradada dentro de um Fabric ACI? Onde que a complexidade dessas interdependências mais se manifesta na prática, no dia a dia? Fica aí uma provocação para a gente pensar mais a fundo sobre isso.